Provérbios 16:4, a Bíblia diz que Deus fez tudo para a sua ocasião própria e fez até o ímpio para o dia da calamidade. O dia da calamidade é o dia do juízo de Deus. E nós estudamos sobre isso semana passada e aprendemos biblicamente que Deus usou outras nações, outros povos, para corrigir o povo de Israel. Então, o que nós estudamos aqui? Dentre as muitas coisas, estudamos que o povo de Deus é povo de Deus, mas não para viver dentro da casa de Deus, né? Ele se relaciona fora, e aí tudo que está ao redor serve de instrumento de Deus para nos ajustar, moldar, corrigir e tudo mais. E vimos no Provérbio 16:4 que Deus usou essas nações para fazer correções em Israel. E aí depois nós pensamos, quais foram as razões que levaram Deus a ter uma atitude tão radical? Qual é a atitude radical? Arrancar Israel da sua terra e dispersar por outras nações. Foi um juízo bem pesado, né? Então, o que levou Deus a executar um juízo tão pesado? Nós vimos que existem muitas razões para isso, mas nós destacamos 3. A primeira foi desobediência. Vamos ler esse versículo? Jeremias 6, versículo 10. Tudo bom? Quem achar pode ler bem alto para mim. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Isso. Por que a desobediência é um motivo, uma razão que faz com que Deus traga o juízo? Porque a relação de Israel com Deus é uma relação pactual. Ela é toda feita em cima de acordos e contratos, que nós chamamos de pactos e alianças. Então, assim, é imprescindível para que funcione você ter obediência às normas. E as normas foram quebradas muitas vezes. Então, há um sentimento de Deus com relação a Israel, que é um sentimento de abandono, né? Para Deus, Israel é ingrato e traidor. Deus se sente traído. Então essa é uma razão que trouxe o juízo. Outra razão foi a usurpação. Lembra desse texto? Nós lemos Levítico 25, 23 e 55, e o texto vai nos ensinar que Israel se apropriou daquilo que não era dele. A terra não era dele, né? A bênção não era dele, a glória não era dele, não era nada dele, mas ele foi se apropriando. E essa apropriação indevida traz o juízo de Deus também. A terceira causa que nós vimos foi a idolatria, que é uma das coisas que mais ofende Deus, é quando você coloca num segundo plano, tira ele do centro. Ele se sente muito ofendido, muito desprezado. A idolatria é um ato de desprezo, um ato de completo desprezo àquilo que Deus representa. Então essas 3 razões, a desobediência, a usurpação e a idolatria, acumuladas, né, temos que sempre lembrar isso, são centenas, décadas, muitos anos de acúmulo, né, muita coisa aí pendurada. E aí rolou uma ruptura terrível, e agora Deus traz o juízo. Ok? E aí o que nós vimos semana passada? Que o reino do norte caiu. O reino do norte cai primeiro. Cai e se estabaca mesmo bonito. Cai com toda a sua glória, com toda a sua pompa. Ele é invadido, né, arrastado, humilhado, e todos aqueles reis que nós estudamos aqui ano passado, muitos deles desapareceram com a sua glória e a sua pompa, que eram as 10 tribos do norte. Aí ficou o reino do sul, e o reino do sul vai cair também. Eu me lembro também que no nosso último encontro, nós falamos sobre como acontece esse processo de queda do reino do sul. E eu expliquei para os irmãos que acontece em 3 fases. A primeira fase, que é Nabucodonosor e Daniel, que nós vamos estudar depois. A segunda fase com Joaquim e Ezequiel. E a última fase com Zedequias e a queda do templo e a pobreza. Então, há uma série de invasões e guerras,
E em 3 etapas o Reino do Sul também vai desaparecer, né? E aí nesse momento em que o juízo de Deus se estabelece, que surge o nosso personagem de hoje, que é o profeta Jeremias. É dele que eu quero falar hoje, de como Deus vai usá-lo, e depois, nos próximos encontros, nós vamos ver alguns episódios em que Jeremias está no meio desse processo divino de juízo. Está acontecendo e ele está ali no meio e Deus o coloca lá. Isso é muito bacana no texto bíblico, né? Até quando Deus executa juízo, ele não deixa você na escuridão. Interessante. Ele está me corrigindo, me exortando, estendendo sobre mim a sua mão de correção, né? Ele está dizendo para mim que eu vou ter que sofrer mesmo um dano em função da quebra do nosso acordo, da aliança, mas mesmo assim ele se mantém presente nesse momento de escuridão. E uma das formas de Deus estar presente é através dos seus profetas, porque Jeremias é o porta-voz de Deus, como nós acabamos de ler no texto. Eu não sei como é que é a sua versão, mas numa versão mais antiga, o texto diz: você será a minha boca. É assim que está na sua Bíblia? A boca de Deus. Nas versões mais atualizadas, você tem lá o porta-voz de Deus. Então tem juízo, tem problema, tem dificuldade, Deus está corrigindo, intervindo, entretanto, Jeremias está lá para participar desse processo de transição. Então nós precisamos conhecer esse personagem e entender como é que acontece essa caminhada dele no meio dessa execução de juízo. Você já leu o livro de Jeremias? Quem já leu ele, levanta a mão. Leu todo? Qual a parte que você mais gosta? Qual a parte que você lembra? Pois é. Tudo bem. Vamos ler o texto então. Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Por favor. Isso. Isso. Pode ler até o versículo 5 para mim, Sheila, por favor. Bacana. Aqui no seminário, nós temos um seminário aqui na igreja, né? Aqui no seminário a gente tem uma disciplina que se chama vocação ministerial. Nessa disciplina, a gente fala sobre como Deus chama as pessoas. E eu sempre explico para os alunos, agora não sou mais eu que dou, é a Ana Paula que está dando essa disciplina, sempre digo para os alunos que o chamado de Deus acontece de muitas formas. A forma mais rara, mais difícil de acontecer é essa forma aqui, é Deus falando direto com o camarada. Você conta nos dedos assim as pessoas que Deus chamou diretamente. Quase sempre as pessoas vêm para o seminário ou para a igreja com a expectativa de que Deus vai falar com elas pessoalmente. Fica todo mundo criando essa expectativa. Mas são raros os casos, poucos os casos em que Deus fala diretamente. E aí os alunos perguntam, mas por que isso acontece? E eu respondo, eu não sei por que acontece, mas uma coisa eu sei. Quando Deus chama diretamente, é porque o bicho vai pegar, meu irmão. Dificilmente Deus chama alguém diretamente, eu não me lembro de nenhum caso, para uma missão fácil. É uma missão braba. Tem que haver uma convicção muito forte de que você está fazendo a coisa certa. No caso de Jeremias,
como nós lemos aqui no versículo 5, ele é chamado ainda no ventre da sua mãe, como diz o texto. Antes de formá-lo, eu o escolhi. Antes de você nascer, olha que bacana, já nasceu com a missão. Já veio com a missão no bolso, preparada para executar. E o legal na história de Jeremias é que Deus o prepara por toda a vida. E nós já falamos sobre isso aqui também, né? Muitas vezes, em muitas oficinas. A vida ministerial, a caminhada cristã, ela não acontece em uma semana. Ela acontece a vida inteira. Deus vai nos moldando, formando, preparando, qualificando, ensinando o tempo todo. Não existe essa coisa do cara entrar na igreja agora, ou numa comunidade essa semana, e semana que vem ele está pronto. Isso não existe. É uma construção. Deus constrói os obreiros. E Jeremias é um obreiro, vocacionado por Deus antes do seu nascimento, já nasceu com a missão, e Deus então vai preparar ele para essa missão, que não vai ser fácil não, vai ser uma missão ruim, cara. Qual é a missão? Apontar para o juízo e dizer para o povo de Israel, ó, vai ficar ruim para vocês. E como é que Deus prepara Jeremias? Primeiro, né, no versículo 1, ele é filho do sacerdote. Você leu aí comigo? Ele é filho do sacerdote. Então ele conviveu a vida inteira com essa coisa do culto, né, da liturgia, do sacrifício, das ofertas, da lei. Ele está a vida inteira aprendendo sobre isso. Segundo, ele é de uma tradição, na terra de Anatote, uma tradição antiga, um lugar de tradição antiga, onde as doutrinas, as festas, os rituais foram preservados por séculos. Ele vem de uma região mais conservadora de Israel. Em terceiro lugar, você vai ver aqui no versículo 3, que ele aparece, ele surge, né, durante o reinado de Josias. E nós já estudamos aqui que Josias foi um dos maiores reformadores de Israel. Ele, além de ser de uma família de sacerdotes, e além de vir de uma região tradicional, ele surge no momento certo, na hora certa, em que um rei como Josias promove uma das maiores reformas. Nós estudamos aqui tudo que Josias fez. Então Jeremias foi talhado, ele foi preparado para ser um reformador, um camarada que vai trabalhar pela mudança, pela reforma, né, pela transformação. Além do mais, ele é da linhagem de Eli, uma linhagem mais tradicional, uma linhagem que vem lá antes de Samuel, uma linhagem mais conservadora, no tempo em que o culto se fazia em Siló, o tabernáculo estava lá. Então Jeremias tem na sua origem e na sua caminhada uma construção, ok? Pronto, já aprendemos uma coisa bem bacana na Bíblia, né? A nossa vida não está à mercê do acaso, né? Não estamos aí navegando sem bússola, ok? Deus está nos conduzindo o tempo todo. Tudo o que acontece na nossa caminhada contribui para a construção da nossa vida cristã. E se você tiver uma missão, qualquer missão, pode ser uma missão fora do país, dentro do país, uma missão dentro da igreja, fora da igreja, qualquer missão, pode ter certeza que Deus vai preparar você. Como? Durante toda a caminhada. Lecler, eu pensei que eu me preparava no seminário. Também. É mais um ingrediente desse preparo, né? Para missões mais pesadas, você precisa de um treinamento intensivo, né? E Jeremias teve o treinamento intensivo. Agora você vê, como diria o Marcelo Rezende, né? Agora você vê, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, Deus fala com ele, eu te escolhi, desde que você nasceu eu te escolhi. E ele vai dizer, soberano Senhor, eu não sei falar
pois ainda sou muito jovem. Olha que interessante, né? Ele recebe de Deus o chamado, a vocação direta para uma missão específica. Ele é um camarada preparado desde jovem, talhado na família e fora da família, com conhecimento, com estrada, com tempo. E quando Deus se aproxima dele e fala assim, vamos, ele sente o peso, fala assim, Senhor, eu não vou conseguir não. E essa maneira dele reagir vai nos lembrar, vai nos trazer à memória outros textos bíblicos onde vários homens de Deus reagiram da mesma maneira, que é o contrário do que você vê às vezes as pessoas dizendo, vibrando, Deus me chamou, eu tenho chamado, vamos lá, está todo mundo animado, mas quando eu olho para a Escritura, toda vez que Deus apresenta um plano e convoca alguém, ninguém fica animado não, fica com medo, fica preocupado, fica temeroso, porque os projetos de Deus normalmente são enormes, complexos, difíceis de executar e completamente dependentes de uma ação sobrenatural. Ninguém vai conseguir fazer sozinho. Deus vai ter que intervir. E o cara nunca sabe em que momento Deus vai agir. Então, esse texto já nos trouxe uma série de aprendizados importantes. Um outro aprendizado é esse, é que desconfie de quem está muito eufórico. Uma coisa é o gozo do Espírito Santo, o prazer, a alegria de servir ao Senhor. Outra coisa completamente diferente é a euforia. Dificilmente a ação de Deus, o plano de Deus nos trará euforia. Vai nos trazer temor no coração, preocupação, vamos ficar preocupados, né? Que é algo grande demais. Bom, aí Jeremias vai descobrir que a missão que Deus tem para ele é uma dura mensagem para um momento de transição. E aí o ministério dele é difícil. Porque, na verdade, você sabe que é uma realidade do nosso tempo, ninguém gosta de ouvir mensagens duras, né? As pessoas gostam de ouvir mensagens agradáveis, boas palavras. E Jeremias não recebe de Deus uma missão fácil. Em primeiro lugar, ele é acusado por todos os moradores de Judá, Jerusalém, de traidor e falso profeta. Ou seja, ele estava sozinho nesse negócio. Ele falava em nome de Deus. Mas para toda a população, ele era falso profeta. Imagine se fosse na nossa realidade agora, né? Imagine se toda a igreja de onde você pertence, a sua comunidade, toda ela concorda com tudo. E tem um cara que pensa o contrário. A impressão que a gente tem é que o cara está errado e todo mundo está certo. Mas no caso do texto, Jeremias está do lado de Deus e está sozinho. Então ele é acusado de falso profeta e traidor. Ninguém quer ouvir Jeremias pregar. Olha, se ninguém quer me ouvir pregar, eu vou embora, né? Concorda? Você tem que ter muita convicção do que faz, né? Porque nós gostamos de audiência, né? Gostamos de olhar para a plateia, para as pessoas. Você gosta de ser bem, de se sentir bem-vindo, acolhido. E o que Jeremias não tinha era acolhimento. Ele era considerado traidor e falso profeta, porque a mensagem dele era de juízo e não de bênção. Em segundo lugar, essa situação gerou nele grande angústia. Por isso que muitos é um exagero, mas alguns comentaristas e professores vão chamar Jeremias de profeta chorão, né? Profeta que chora. Ele está sempre angustiado, amargurado, em crise. Por quê? Porque ele está bem com Deus, ele tem uma relação íntima com Deus, ele usufrui da presença de Deus, e quando ele fala em nome de Deus o que Deus colocou no coração dele, ninguém quer ouvir. Então ele fica em crise, ele está constantemente angustiado. Constantemente angustiado. Ele perdeu tudo o que tinha, ele investiu as suas economias. E aí nós vamos entender por quê. Vamos ler o capítulo 32, vamos ler um pedacinho, né? Jeremias 32, para você entender. Olha que bacana essa passagem, né? Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o ano 18º de Nabucodonosor.
Naquela época, o exército da Babilônia sitiou Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando de profetizar que o Senhor ia entregar a cidade nas mãos da Babilônia, e que este a conquistaria. Que Zedequias, rei de Judá, não escaparia das mãos dos babilônios, mas certamente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falaria com ele face a face e o veria com os próprios olhos. E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde este ficaria até que o Senhor cuidasse da situação dele. E ainda que se eles lutassem contra os babilônicos, não seriam bem-sucedidos. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. E conforme o Senhor tinha dito, meu primo veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e resgate. Compre-a. Então compreendi que era a palavra do Senhor. Comprei do meu primo a propriedade que ele possuía. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura, e pesei a prata na balança, diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença do meu primo, e das testemunhas que tinham assinado, e de todos os judeus sentados no pátio. Na presença deles, dei as seguintes instruções: assim diz o Senhor, tome os documentos, tanto a cópia selada como a não selada, e coloque num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor: casas, campos e vinhos tornarão a ser comprados nesta terra. O legal de Jeremias é que ele não é só um profeta do discurso. Deus está usando a vida dele como um instrumento de profecia. E por que nós sabemos disso? Porque há uma profecia de que o povo vai e volta. O tempo de exílio, ele tem início, meio e fim. Eles não vão ficar lá para o resto da vida. Eles ficarão por um período e voltarão. E uma das provas públicas de que Jeremias acredita no que está dizendo é o fato de que ele compra o terreno. Estou comprando o terreno, estou guardando a escritura, porque o povo vai e volta. Então, assim, eu estou tranquilo, eu acredito em Deus. Deus usa Jeremias para que ele, com a sua própria vida, expresse com convicção o que Deus está fazendo. Deus faz isso novamente no capítulo 16, quando diz que ele não pode se casar nem ter filhos. Vamos ler esse texto? Jeremias 16, de 1 a 4. Quem achou, pode ler. Olha, está vendo? Nós temos que acreditar realmente que ele é um homem chamado por Deus, né? Qual de nós investiria dinheiro numa terra que vai ser destruída? Algum de vocês já está querendo comprar terreno na Síria? Qual de nós vai investir grana numa terra que vai ser destruída? Qual jovem vai abrir mão da sua realização pessoal, da sua felicidade pessoal, por causa de uma profecia? Deus vai dizendo para ele, não se case, não tenha filhos, senão você vai sofrer. Porque vai ser um massacre esse negócio. Então, esses textos vão nos mostrar
que Jeremias, o homem vocacionado por Deus para esse momento, a vida dele está comprometida com a missão. Esse texto é bem missiológico, é bem missional, é bem missionário, é teologia da missão. Ele está comprometido com a missão, ele está envolvido, a carreira dele, o dinheiro dele, os bens, os sonhos dele, está tudo envolvido com a missão diretamente. Deus colocou ele no meio do negócio. Só, o bicho vai pegar e você é o meu porta-voz ali no meio. Então, mensagem dura, ministério difícil. É bem legal esse texto, né? A gente, quando pensa em ministério, só pensa nas coisas boas, né? Nos frutos, nos benefícios, no bônus, na colheita. A gente nunca pensa e nunca fala sobre a possibilidade de Deus nos chamar para situações difíceis. Porque essa é a expressão de Deus nesse momento. E é para isso que Deus levanta Jeremias. Vamos ler Jeremias capítulo 1, versículo 10. A missão de Jeremias. Qual é a missão dele? Ele será o homem que vai pregar o tempo todo durante o processo de juízo. Ele é o cara que vai ficar ali falando, vai ficar martelando na cabeça dos israelitas, ó, é Deus, tudo isso está acontecendo por causa de Deus. Então ele vai dar ênfase no juízo, e em menor escala ele vai falar de restauração, mas ele quase não fala de restauração, quase o tempo todo ele vai falar sobre juízo, juízo, juízo. Então, meu irmão, você tem que ter chamado mesmo para fazer um negócio desse, né? Digam para mim aí o que está escrito, versículo 10 do capítulo 1. Isso, tá vendo? Lê de novo aí, Solange. Olha, nos dias de hoje, estabeleça sobre as nações e sobre os reinos para aplicar e derrubares, para destruir, demolir e também para edificar. Então parece até que Deus está contratando uma empreiteira, né? Arrancar, derrubar, demolir, destruir e eventualmente também restaurar e consertar. Mas a ênfase do ministério dele é derrubar, desconstruir. Só que ele não vai derrubar pessoas, essa aqui é a sacada do texto. Ele vai derrubar o modelo mental. Está todo mundo seduzido por um tempo, está todo mundo cego, obcecado, com a mente distante de Deus. E Jeremias ele vem para fazer um discurso na contramão do senso comum. Entendeu? E esse texto me faz pensar que muitas vezes nós ficamos preocupados com o senso comum, o que todo mundo pensa, mas sinceramente nem sempre o senso comum corresponde ao que Deus pensa. E às vezes a nossa preocupação é a unidade, né? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Não é o que a Bíblia diz, mas é o que eu penso agora, nesse momento. É que muitas vezes a nossa proposta de unidade, ela é romântica. Ela é quase ficcional. Queremos que todos nós estejamos num pensamento só e que esse pensamento único, esse consenso, vai representar a aprovação de Deus para nós. Não necessariamente. Podemos estar todos cegos, né? Podemos estar todos perdidos. E às vezes nós achamos que uma voz contrária, uma voz destoante, ela representa algo equivocado, mas o texto diz que é o contrário, né? A voz que destoava era a voz de Deus. Então o Jeremias tem que ter coragem, né? Coragem para mostrar que está todo mundo cego, todo mundo perdido. Não é isso que vocês estão fazendo. Não é isso que vocês estão fazendo. Esse texto também, estou propondo a você uma série de reflexões, né? Esse texto também é escatológico, porque se você fizer um paralelo desse texto com algumas epístolas e com Apocalipse, você vai ver que o plano de Deus, o plano redentor de Deus, o cumprimento do plano redentor de Deus também passa pela cegueira, pela mente fechada, por ouvidos fechados, por olhos fechados. Também passa por isso, por essa falta de compreensão.
Vamos ler agora Jeremias 5,14. Jeremias 5, versículo 14. Agora eu quero falar de um tema que é muito apropriado, né? E me lembra uma série de coisas que eu já falei aqui em outras ocasiões, né? Quem achar pode ler, por favor. Ah, bacana, né? Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo é bacana demais. Ele me faz pensar sobre um monte de coisa. Eu não sei se você já reparou, deve ter reparado, que muitos crentes adoram essa coisa do fogo, né? Já contei aqui também que quando eu era da outra igreja lá, muitos anos atrás, tinha um hino que a gente cantava no coral, que o nome do hino era Manda Fogo. Parecia até a torcida do Botafogo gritando fogo. Manda fogo, Senhor, manda fogo. Manda fogo, eu quero fogo, quero fogo. E aí a gente associa a ideia do fogo, por alguma razão, à questão do poder. Entretanto, todavia, contudo, todas as vezes que a Bíblia fala de fogo, ela fala de juízo, não de poder. Então, se a gente pegar metade do versículo, colocarei as minhas palavras na sua boca, elas serão palavras de fogo. A gente vai dizer, pô, Jeremias é pentecostal, né? Mas se a gente pegar a outra metade do versículo, o texto diz, palavras de fogo, fogo consumidor. Fogo que vai destruir, vai deixar nada no lugar. Oi? Também é condenação, exatamente. Na verdade não é nem condenação, é juízo. Isso. Porque qual é a ideia do fogo, né? Que é bíblica. O fogo, ele coloca em xeque o que você está fazendo, né? Se o que a gente está fazendo é consistente, é metal, é precioso, é sólido, o fogo bate e não consome. Mas se é palha, se é podre, se é fraco, o fogo bate e queima. O fogo consome a oferta do altar, consome a cidade, consome o que tiver na frente. O fogo vem lambendo tudo. No caso de Elias, lambe tudo, lambe até a água. Fogo vem que vem pegando tudo. E quando Deus fala com Jeremias, ele vai dizer, eu vou pegar as suas palavras e vou transformar as palavras em fogo consumidor. Ou seja, é um choque de realidade, entendeu? Um choque de realidade. O que ele vai dizer é a contramão de tudo que as pessoas pensam. Quando eu leio esse texto, eu também me lembro daqueles filmes de catástrofe, sabe? Tem um monte de filme de catástrofe, né? O cara fala assim, olha gente, eu acabei de fazer um cálculo aqui, né? Um dia depois do amanhã, vocês viram esse filme? Um dia depois do amanhã? O cara fala assim, ó, vai ter uma virada no tempo, né? O mundo vai ficar glacial, vai virar gelo, vamos fugir. Aí todo mundo fala, mentira, você está maluco, não é nada disso. Não, tem que evacuar o norte. Não, nada. Aí quando vem a catástrofe, morre todo mundo. Outros filmes sobre o vulcão, né? Filmes sobre o vulcão. O vulcão. Não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, vai dar tudo. Inferno na Torre, lembra desse filme? Esse filme é velho, hein, seu Ronaldo? Isso é do nosso tempo, hein? Inferno na Torre, né? Não, a torre vai ficar em pé, não vai cair. Engraçado que muitos desses filmes e livros também que falam de catástrofe trabalham com ceticismo. Ninguém acredita que vai acontecer, até que acontece. Aí já era, não sobra ninguém. Ninguém acredita que vai acontecer. Tem um filme também que mais recente, nem é tão recente assim, mas é um filme bacana, Impacto Profundo. Já viram também? Do meteoro que vai cair na Terra. É com quem? Não, esse é Armagedon. Pacto Profundo é do meteoro, que o Morgan Freeman é o presidente. Mas se você não viu, você deve ver. Que vai cair um meteoro na Terra, vai morrer não sei quantos milhões de pessoas, aí estão juntando os cientistas, todos, para poder construir um novo planeta. Tem um menino até que se casa com a menina, foge de moto pela montanha. Nunca viu esse filme, não? Só eu que não tenho tempo para nada, fico vendo. Todos esses filmes trabalham com o ceticismo, com a incredulidade. O cara não acredita que vai acontecer. Fica incrédulo. Porque a notícia é muito ruim, né?
a notícia é muito ruim, então ninguém quer ouvir notícia ruim. Por isso que é palavra de fogo, porque ela vai te dar um choque de realidade. Assim, ó, vai morrer todo mundo. O legal do texto é que o texto mostra o ponto de vista de Deus, pô. O que importa é o que Deus pensa. Irmãos, o que importa é o que Deus pensa, não o que nós pensamos. Não importa o que todo mundo diz, o que importa é o que a Bíblia diz. É o ponto de vista de Deus que vai prevalecer. E vai prevalecer. Não adianta. Nós podemos pensar o que nós quisermos, vai prevalecer o que Deus disser. E Jeremias, então, tem palavras de fogo. Isso é muito legal, né? Fogo que consome. Consome o quê? Consome a ideia, cara, o pensamento. Você vai ver agora no texto seguinte como é que Deus faz. É muito, muito interessante o processo. Vamos ler Jeremias 1, 17 até o 19. Queria que cada irmão abrisse num texto. Jeremias 20, versículo 2, Jeremias 26, de 7 a 9, Jeremias 37, 15 e 16, Jeremias 38, 6. Cada um abre um. Ah, legal. Esse versículo também é versículo de caixinha de promessa, né? Parece até, quando você lê o versículo, né, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Parece até que o cara virou o Batman, né? Virou o super-homem, né? Mas não é isso não, meu irmão. Jeremias vai apanhar, ele vai tomar pancada, vai levar chicotada, vai ser jogado na cisterna, vai ficar todo ralado, só que ele vai virar imorrível. Ele não morre. O que Deus está dizendo é que ele não fica intocável, não. O que ele está dizendo é o seguinte: os caras vão pensar que te eliminam e ele não vai ser eliminado. Deus vai dar um escape para ele. Ele fica imorrível. Me lembrou outro filme, né? Duro de Matar, né? O cara não morre. Tem uma cena lá acho que é no 3 ou no 4, que o bandido fala: esse cara não morre de jeito nenhum. Jeremias não morre. Isso é muito legal no texto. Cuidado quando você estiver lendo o texto, para você não dizer o que o texto não está dizendo, né? Ó, você será um muro de bronze, você será uma torre, quer dizer, nada vai te afetar. Claro que não, meu irmão, vai afetar pra caramba. A diferença é que Deus vai sustentá-lo. Agora vejam o que diz o versículo, lê para mim de novo o 17 e o 18. Olha que legal, capítulo 1, 17 e 18. Apagou tudo, tirou, mudou, entrou no WhatsApp, em vez de prestar atenção, entra no WhatsApp. Tá bom, ó. O que Deus está falando? Se prepare e diga o que eu estou te dizendo. Agora, vamos tradução hipercontemporânea. Não corre não, hein? Não corre não, senão eu vou deixar você envergonhado na frente deles. Ele está contra a parede, né, cara? De um lado Deus, do outro lado... Não corre não, hein? Outra versão ultra contemporânea, Deus falando: não me larga sozinho não, Jeremias. Nós estamos juntos nessa parada aí, hein? Coragem. 22, capítulo 20, versículo 2. Ó, dentro da igreja, bateram nele. Então o negócio do muro de bronze, porta de ferro, coluna de ouro, Deus está dando a ele resistência, não está deixando ele isento. Entendeu a diferença? Isso é muito legal, já falei sobre isso no seminário também, né? O Senhor é o meu sol e o meu escudo. Olha que versículo bonito. A gente cita o versículo no culto, né? Meu irmão, Deus é o seu sol e o seu escudo. Aí o irmão pensa assim: nada vai me atingir. Pô, tá pensando errado, né? Sol
é para lutar, né? Luta de dia, estou vendo o inimigo. E escudo é porque o cara vai partir para dentro. É uma arma de defesa e ataque. O couro vai comer, meu irmão. Não há nenhum texto dizendo que ele vai ficar isento. O texto está dizendo o seguinte: vai ser difícil, mas eu vou te dar resistência. Por isso que o Senhor é o meu sol e o escudo. A sua palavra é escudo e broquel. Escudo e broquel é o escudo grande e o escudo pequeno. O couro está comendo, meu irmão. A situação não está fácil, não. Mas Deus é como um instrumento no meio da batalha. E é o que acontece com ele. 26, 7 a 9. Como é que ele sobreviveu? O texto diz que todo mundo... Olha, imagina, você está pregando, estou pregando aqui no culto, de repente vem a multidão. Mata! Lincha! Como é que ele escapou? Isso lembra o apóstolo Paulo, né? Cercado, apedrejado, como é que escapa? É porque Deus dá o escape, né? Quase que milagrosamente, sobrenaturalmente ele escapa. 37, 15 e 16. Jeremias 37, 15 e 16. Está vendo? Capítulo 38, versículo 6. Esse é um discurso bem pentecostal, bem moderno, né? O crente, homem de Deus, afundou na lama, né? O que essa resistência toda representa, meus irmãos? Essa agressividade que o povo... Né? Isso representa o que na prática? O que isso representa? A relação do povo com Deus está como? Perdida, caótica, outra coisa... distante, mas são o que? São ímpios? São pagãos? São o que? São servos de Deus, príncipes, sacerdotes, levitas, são homens de Deus, todos eles. Mas quando eles ouvem Deus falando, como é que eles reagem? Com raiva, com ódio, com agressividade. Nesse momento, Jeremias está apontando para quem? A vida de Jeremias aponta para quem? Para Jesus. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Como é que os escribas, fariseus, sacerdotes reagiam ao discurso de Jesus? Com ódio, com raiva, com agressividade, com rancor. E o que Jesus vai dizer? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, vai acontecer o que com ele? O que acontece com ele? Quem recebe o que Deus ensina e guarda no seu coração, receberá de Deus o quê? A graça, a redenção, a misericórdia. Mas quem negar Jesus e se opor ao que ele ensina, receberá de Deus o quê? A condenação. Eu não vim para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. É exatamente, Jeremias, ele é um tipo, uma comparação, um exemplo, né? Um vislumbre, uma seta que aponta para Jesus, porque na verdade, meus irmãos, assim, para a gente falar com muita sinceridade, o evangelho puro e simples,
o evangelho assertivo, objetivo, se o evangelho for ensinado como ele é, apenas como ele é, ele vai despertar muito mais raiva, rancor, ódio, amargura do que alegria. Então, de fato, para que não haja essa resistência, o que acontece? A gente vai ensinando uma outra coisa, para ver se a gente ganha, né, aderência, para ver se a galera gosta do que a gente está falando. Porque o evangelho por si só, se ele for pregado objetivamente, ele vai gerar muito mais resistência do que compaixão, quebrantamento. É por isso que a gente nem fala desse assunto, fala de outras coisas. Porque é ruim, né? É ruim falar apenas do que Deus diz. Além disso, Jeremias, que é o homem de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, ele não empolga ninguém. Você não vê ele fazer um milagre, você não vê ele curar ninguém, você não vê ele entregar uma visão espetacular. Não, cara, ele está falando apenas o que Deus está dizendo. Ou seja, a missão do verdadeiro profeta nesse contexto é apenas e tão somente apenas pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sozinha, sem mais nada, a palavra de Deus sozinha é suficiente para deixar todo mundo torto na cadeira. Não precisa de mais nada não, sozinho. E ele é ou não é imorrível, você concorda? Nego bate, ele volta, né? Nego tranca, ele sai. Nego joga na lama, ele levanta. Rapaz, o cara é ruim de morrer, meu irmão. É o que Deus está dizendo. Colocarei você como uma porta de ferro, como um muro de bronze, como uma parede, como uma coluna. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque você vai sair do meio dos escombros, cara. Você vai se levantar da tumba e vai assombrar. Eu vou te falar, cara, Jeremias, nesse momento, ele é uma assombração, a pior das assombrações. É o terror dos sacerdotes, é o inimigo dos profetas, é o horror dos levitas. Quando ele entra, nego, lá vem Jeremias de novo. Ele é um fantasma, cara. Ele é um espírito ruim. Ninguém quer Jeremias por perto, mas ele não desiste, né? Ele é insistente. Bom, essa insistência de Jeremias também representa algo bacana no texto. O que? Deus insiste. A gente é teimoso, a gente erra, a gente falha, a gente peca, a gente mente deliberadamente, e Deus é insistente. A presença de Jeremias, né? A campanha imorrível de Jeremias representa a insistência divina. Deus está insistindo. De novo, eu vou ler para vocês um texto daqui a pouco aqui que é muito bacana, de como Deus insiste. Insiste até deixar todo mundo irritado, né? Isso também me lembra o Egito, lá no Egito, né? A disputa de Faraó com Deus. É como se Deus dissesse assim, você é marrento, né? Eu também sou, vamos ver quem é que fica até o final. Vamos ler esse texto, Jeremias 15, 18. E cada um de vocês abre no outro texto. 4, 19, 8, 18 e 21, 9, 1 e 10, 13 e 17. Jeremias 15, 18. Quem achou pode ler. Porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável. Ó. Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Olha que bacana, cara. Isso é o contrário do que você escuta na televisão, não é não? Na internet. É o contrário, cara. A obra de Deus é desgastante. Como diz o apóstolo Paulo, né? Deixo-me gastar e ser desgastado. E os outros também vão dizer. A obra de Deus é desgastante. Ele vai dizer, sinto dor, sinto tristeza, sinto angústia. E o Senhor é para mim como um manancial que está falhando. Ou seja, ele não está vivendo, né, aquela experiência, né, como às vezes você ouve as pessoas dizerem, não, estou passando dificuldade, mas o meu coração transborda. Transborda nada, cara. Ele está numa crise terrível. É porque a obra de Deus não se faz com experiência. A obra de Deus se faz com fé e obediência. Porque
Na hora que o bicho pega no centro do furacão, não tem experiência, tem nada. Você tem que confiar em Deus e ir até o fim. Ele é corajoso. Ele é corajoso, mas ele está desgastado, né? Jeremias 4,19. Olha que poesia bonita, né? Eu não posso me calar, por quê? Porque eu ouvi o som da trombeta, ou seja, Deus falou comigo, eu não posso me calar. Mas e agora? As paredes do meu coração estão abaladas, porque essa mensagem que transborda de dentro de mim, ela é angustiante. Estou em crise, eu não posso deixar de falar, mas essa missão que Deus me deu me causa dor, desgaste. 8, 18 e 21. Está vendo? Não está em Sião, não se acha mais ali o seu rei, porque eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Olha que bacana, tá vendo? Olha, o que ele está dizendo? Vamos tentar traduzir para o nosso tempo. Todo esse discurso eufórico, ufanista, triunfalista, de que vai dar tudo certo, não aconteceu. E eu estou triste, cara. Estou triste porque a realidade é diferente do que eles estão falando. Os caras estão pregando uma coisa no púlpito, a realidade é outra. Ele está dizendo, eu estou triste, estou arrasado. E aí é Deus falando, né? O meu povo está sofrendo. Jeremias 9, 1 e 10. O versículo 1 e o versículo 10. Pode ler, por favor. Então ele tá tendo uma visão profética, né? Uma visão profética do que vai acontecer. Ele está falando sobre isso e não há quebrantamento nenhum. Jeremias 13, 17. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo, por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e lágrimas dos meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Está vendo? Então Deus está... Já falamos sobre isso também, né? Eu vou repetir o que nós já falamos aqui. O livro de Salmos, ele traz a humanidade, o sentimento do homem, né? As experiências do homem. E os profetas trazem o sentimento de Deus, o coração de Deus. E o coração de Deus sofre, dói, sente tristeza pelo que está acontecendo. Bom, a mensagem de Jeremias, ela é poderosa. Agora, o poder de Deus está na sua palavra e não nas coisas que acontecem. Muito bacana o texto. Poucas vezes na Bíblia há um homem tão usado por Deus como Jeremias. Jeremias é usado por Deus desde o ventre da sua mãe. A presença de Deus, a glória de Deus, a nuvem de Deus está sobre ele. Mas ele não faz um milagre. O poder de Deus está na sua palavra. É uma mensagem poderosa. Isso também é cristológico, também é cristocêntrico, também é escatológico, porque o poder do Evangelho está na palavra de Deus e não naquilo que se experimenta. O poder do Evangelho é a mensagem que vem de Deus. E se a mensagem de Deus, preste atenção no que eu vou te dizer,
Se a mensagem que vem de Deus não é suficiente para nos transformar, meus irmãos, nada nos transformará. Se a palavra de Deus não fizer efeito na nossa vida, nada vai fazer. Porque o poder de Deus está na sua palavra. Então, muitas vezes, muitas pessoas pregam e experimentam as coisas mais extraordinárias, mas são desobedientes, distantes, omissas com relação àquilo que Deus ensina. Então, é qualquer coisa, menos cristianismo. Porque o poder está na mensagem. E a mensagem de Deus é Jesus. Muito bacana, né? Vamos dar alguns destaques para algumas coisas que ele fala, que são interessantes. A gente não precisa nem ler os textos todos, são muitos textos, vou ler alguns com vocês. Mas, na mensagem de Jeremias, o que ele está dizendo? Primeiro, que Deus é todo poderoso. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Se os inimigos estão vindo, é porque Deus está permitindo, porque Ele é todo poderoso. Ele é transcendente. Tudo isso vai passar, Ele vai permanecer. O povo de Israel, que é tão orgulhoso, soberbo, vai desaparecer. O desaparecimento de Israel da face da terra é um ensinamento. Que ensinamento é esse? É que na obra de Deus, só quem fica é Deus. Esse templo aqui vai cair, as denominações vão sumir, as placas vão desaparecer, os obreiros morrerão, mas Deus permanecerá para sempre. Ele é transcendente. Antes que nós estivéssemos aqui, Ele já estava, já existia. Antes que o mundo existisse, Ele já era. Então Ele é transcendente. Ele é onipresente, Ele está em Jerusalém, Ele está na Babilônia, Ele está na Síria, está em qualquer lugar. Deus é onipresente. O fato de você estar livre ou estar cativo não significa absolutamente nada. Deus está conosco nos tempos de liberdade, Deus está conosco nos tempos de prisão, Deus está conosco nos tempos de obediência, Deus está conosco nos tempos de escuridão. Ele nos acompanha em todo lugar porque Ele é onipresente. É muito legal. No capítulo 20, se eu não me engano, de Jeremias, tem uma profecia muito legal que Jeremias vai dizer: quando vocês chegarem na Babilônia, quando vocês chegarem lá, não façam planos para voltar. Casem-se, plantem, arrumem a casa de vocês, cuidem do jardim, trabalhem, sirvam, sejam cidadãos, não pensem em voltar, fiquem lá, vocês vão ficar lá e eu estarei lá com vocês. Muito bacana o texto. Porque parece até que o crente, o servo de Deus, não pode conviver com os momentos de dificuldade, de cativeiro. Não, meus irmãos, não há nenhum período, nenhuma etapa, nenhuma circunstância da nossa vida onde Deus não esteja. Por onde quer que nós passemos, por onde a gente vá, onde quer que nós estejamos, Deus sempre está conosco. Ele é onipresente. Ele é rei. Não é nenhum daqueles homens é rei. Deus é o rei do seu povo. Nenhum líder, nenhum pastor, bispo, apóstolo, que pode denominar-se com o que quiser, governa. É Deus que governa. E esse Deus que é todo-poderoso, transcendente, onipresente e rei, Ele é restaurador e juiz. Ele tem autoridade para tomar decisões. Muito legal a maneira como Ele ensina, né? O poder, a transcendência, a onipresença, a realeza, a capacidade de ser justo. Tudo isso representa a ação soberana de Deus. Ele é soberano. Ele é que governa. A mensagem de Jeremias também aponta para a necessidade do arrependimento. Eu quero ler com vocês o capítulo 36. Vamos ler para você ver como esse texto é muito interessante. E muito apropriado também. Jeremias 36. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a respeito de Israel, Judá e as nações, desde que comecei a falar durante o reinado de Josias até hoje. Talvez, olha como é legal o texto, está vendo? Já que os caras não escutam, escreve aí para ver se... Talvez
quando o povo souber de cada uma das desgraças que planejo trazer, se converta da sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Você vê que é um caminho de insistência, né? Já que ele não escuta, vamos escrever para ver se eles escutam. Porque se eles escutarem e se arrependerem, eu posso gerar misericórdia, né? Posso tocar no coração deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nérias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava as palavras que o Senhor havia falado. E ele disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo. Vá ao templo no dia do jejum e leia as palavras do Senhor que eu ditei, as que você escreveu. Você também lerá ao povo que vem das suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor, e cada um se converta da sua má conduta, pois é grande a ira anunciada pelo Senhor contra este povo. Olha, está preso, e Deus fala assim, ó, os caras não querem te ouvir, nem escreve, aí ele arruma um jeito, leva lá e lê o texto, de repente rola um arrependimento. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém, para o povo que vinha da cidade de Judá, e Baruque leu as palavras de Jeremias escritas no rolo. Leu no templo, na sala de Gemarias, filho do secretário, que ficava no pátio superior. E quando Micaías ouviu as palavras do Senhor, desceu à sala no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados, todos, versículo 13, e relatou o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então os líderes mandaram, por intermédio de Jeudi, a mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu e venha até aqui. Ele foi. Sente-se e leia para nós. E Baruque leu para eles. Ouviram as palavras, entreolharam-se com medo, versículo 16, e disseram: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos como você escreveu. Foi Jeremias que ditou a você? E ele respondeu: ele ditou todas as palavras e eu as escrevi com tinta. Vai esconder-se com Jeremias, e que ninguém saiba onde vocês estão. Deixaram o rolo na sala, foram ao pátio do palácio real e relataram ao rei. O rei mandou pegar o rolo e trouxe até a sala. E o secretário leu ao rei e aos líderes que estavam no serviço. E o rei estava sentado no seu apartamento de inverno, perto de um braseiro. E assim que ele terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca e atirava no fogo, até que o rolo inteiro foi queimado. Está vendo? Versículo 27. Depois que o rei queimou o rolo, que continha as palavras de Jeremias, o Senhor disse a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro. Muito legal, né, cara? Quero que você pense nessa analogia, né? Você desliga a internet, alguém te manda uma mensagem. Você foge da igreja, você encontra alguém na rua. Você fecha a Bíblia, aparece um painel na sua frente. Meu irmão, Deus é insistente, cara. Deus é insistente. Principalmente quando Ele quer nos livrar, porque eu quero que você pense nisso. A presença de Jeremias e a mensagem constante de Deus demonstram que Ele tem desejo, profundo desejo em restaurar, não condenar. Que é mais ou menos o que Jesus vai dizer. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar o que havia se perdido, porque condenado já está. A presença de Jesus representa o esforço de Deus nessa tentativa. Você vê que é insistente, né? Jeremias, os caras queimaram o livro, faça de novo, para ver se eles acordam. Deus chama ao arrependimento. Deus também ama o seu povo continuamente. Vamos ler os textos? Jeremias 2, 22. Obrigado, Liette. Jeremias 2, 22. Jeremias 50, 20. Jeremias 33, 8.
Jeremias 2, 22, Jeremias 50, 20 e Jeremias 33, 8. Quem achou, pode ler. Pelo que, ainda que te laves com salitre e uses muito sabão, a mancha da tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor. Isso, tá vendo? Ele é capaz de perdoar, isso é muito bacana, assim, a mensagem não é para destruição, é para restauração, ele tem poder para perdoar. 50, 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de ter. Olha que bacana, tá vendo? 33, versículo 8. Jeremias 33, 8. Viu? Você vê que no meio da mensagem de juízo tem a esperança. Tem lá a pitada de esperança, né? Tem lá a mensagem de esperança ensinada para o povo. Então, o que nós podemos aprender? Ou o que nós podemos destacar? Porque aprender, a gente aprende muita coisa, mas o que a gente pode destacar? Primeiro, juízo é prova de fidelidade. Você vai lembrar de vários textos agora que dizem coisas mais ou menos assim: Deus corrige porque ama. Deus corrige porque tem uma relação paterna. Deus corrige filho, porque se fosse bastardo, não corrigia. Então o juízo é prova de fidelidade. Vai haver juízo, haverá invasão, haverá uma dificuldade, mas mesmo assim Deus vai antes e demonstra a sua fidelidade. Fidelidade a quê, meus irmãos? Fidelidade à sua palavra. Fidelidade aos seus próprios atributos, à sua misericórdia, à sua graça, ao seu amor. Segunda coisa que a gente aprende, né? Sempre há uma nova esperança, uma nova aliança, um novo pacto. Depois do juízo, Deus aparecerá. Não é? Quando Noé sai da arca, um novo pacto, uma nova chance, um novo começo, uma nova oportunidade. Quando Moisés sai com o povo do Egito e vai até o monte, um novo pacto, uma nova oportunidade, uma nova esperança. Quando Samuel se levanta, uma nova oportunidade. Quando vem Davi, uma nova oportunidade. Quando vem Neemias, uma nova oportunidade. Josias, Ezequias e tantos mais, e quantos outros. Sempre há uma nova esperança. Isso é legal na Bíblia, né? Assim, se houver quebrantamento da nossa parte, Deus está sempre pronto. Sempre pronto. Eu quero que você pense nisso, meu irmão, porque assim, apesar da Bíblia trazer os textos de juízo, nós não somos os arautos da destruição. Nós somos os proclamadores das boas novas. Entenderam? Igual João Batista, quando ele prega lá no capítulo 3 de Mateus, né? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele bota o dedo na ferida, mas ele vai dizer assim, a redenção está chegando. É uma mensagem dura, mas sempre com a possibilidade de restauração. Nós não estamos aqui para pregar o fim do mundo. Nós estamos aqui para pregar que a graça de Deus prevalece sobre o mal. Então, depois do juízo tem a esperança. Por isso que Deus está dizendo, continue falando. Vai, Jeremias, você é imorrível. Vai, Jeremias, vai. Quem sabe eles não se arrependem. Porque se eles se arrependerem, eu estarei de braços abertos. Também vai nos lembrar as parábolas de Jesus, né? Principalmente a do filho pródigo. Ele decidiu voltar, voltou e o pai o recebeu imediatamente, de braços abertos. O ladrão na cruz debochou de Jesus, blasfemou, reclamou, xingou, bastou ele se quebrantar e pedir ajuda, e Jesus imediatamente
estendeu a mão. Muito legal os textos mostrando que o juízo de Deus é uma prova de fidelidade que tem como objetivo o resgate, não a destruição. Nós não cremos em mensagens de destruição, mas também não somos ufanistas e triunfalistas a ponto de só proclamar que todo mundo vai se dar bem e tudo vai dar certo no final. Não, assim, a Bíblia é luz, ela vem para nos corrigir, orientar, colocar no rumo e acertar. Por fim, já falamos sobre isso, né? A mensagem de Jeremias é cristológica, cristocêntrica. Ele está exatamente representando, tipificando, é um modelo de Jesus. Assim, Jesus andando no meio daquela gente perdida, né? Então, no nosso próximo encontro, que não será semana que vem, em função do feriado, será no dia 7 de março, nós vamos ver como Jeremias agiu. E vamos ver algumas histórias ali dentro do texto. 7 de março, terça, 7 é uma terça, né? 9 de março, é burro, eu sou burro. 9 de março, que é uma quinta. No dia 9 de março, quinta-feira, nós vamos ver algumas histórias e como Jeremias agiu para ir ao encontro dessas pessoas e transformá-las e abençoá-las. Amém, meus irmãos?